Hoje nós vamos resolver mais um exercício, a da nossa apostila de capacitação em F2, promovida pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Nesse exercício, é pedido para determinar os diagramas de esforço cortante e momento fletor para a viga abaixo. Essa viga, ela corresponde ao problema 7.59 do livro Estática Mecânica para Engenharia, do Ribeler, 14ª edição. Então, a nossa viga, ela é engastada na sua extremidade inicial, no ponto A, e ela possui uma carga distribuída linear ao longo do seu comprimento. E também possui aqui esse momento aplicado na sua extremidade com o valor de 6 kNm. A nossa viga, ela possui também um comprimento de 2 metros. Então, vamos lá no programa, colocar essa estrutura para obter os diagramas. Então, antes de iniciar, eu sempre falo para ativar o grid e ativar o snap. Assim, nós conseguimos ter maior controle do comprimento e também da direção, como nós vamos fazer a nossa estrutura, aplicar o nosso desenho aqui. Porém, vou mostrar para vocês agora outra forma também de desenhar essa barra, tendo um controle da sua direção, que é segurando a tecla Shift. Então, ao segurar a tecla Shift e clicar na tela e arrastar, você perceberá que o desenho da barra ele está restringido em ângulos de 90 graus, de 45 graus. Então, aqui vem 45, depois 90 e assim por diante. Entretanto, eu não costumo utilizar essa ferramenta porque eu não consigo ter o controle da dimensão desse meu elemento. Então, eu não consigo ter o controle do seu tamanho, de como vai ficar. Aqui no canto superior, esquerdo, a gente consegue perceber que mesmo tendo o controle da direção, o comprimento ele é muito variável. Então, eu vou dar um ESC aqui para sair. E vou ativar novamente o grid e o snap para a gente poder ter esse controle melhor. A minha barra, como eu disse, ela tem 2 metros. Então, o meu grid e o meu snap, eles estão a cada 1 metro. Então, a cada 1 metro, a cada um pontinho aqui dessa barra, dessa malha, eu tenho 1 metro de distância. E dessa forma aqui, com essa configuração, está perfeito para a resolução dessa questão. Aqui, então, eu tenho aqui 1 metro e depois 2 metros. Vou dar um clique e pronto, minha barra já está feita. Vou dar um ESC para sair do comando. Aqui minha barra já está feita, então eu vou colocar agora meu apoio. Meu apoio no ponto inicial, que é o único ponto que eu tenho esse apoio, né? É um engaste. Ou seja, eu tenho a restrição do movimento tanto na vertical quanto na horizontal e também tenho restrição da minha rotação. Então eu venho aqui em condições de suporte e vou restringir, vou fixar o movimento em X, fixar o movimento em Y e também vou fixar a rotação. Aqui nós temos já o nosso apoio desenhado. Entretanto, ele não está de acordo, assim, bonitinho, de acordo com o desenho. Ele poderia ficar desse jeito sem problema nenhum. Mas então eu vou colocar agora ele de acordo com como está no desenho. Que no caso eu vou ter que alterar o ângulo de desenho dele, né? Então eu vou colocar ele aqui como menos 90 graus. E agora sim está direitinho aqui da forma que ele deve ser aplicado. Tendo desenhado o meu apoio, agora eu posso colocar minha carga distribuída ao longo do comprimento da barra. Então, para selecionar essa barra, eu tenho diversos modos. Ou eu posso apenas clicar no elemento, assim eu seleciono ele, ou então eu posso utilizar a caixa de seleção. A caixa de seleção ela é mais indicada quando eu tenho diversos elementos na tela. Eu vou mostrar agora para vocês. Vou desenhar aqui alguns elementos para poder estar mostrando para vocês. Então, eu tenho esse elemento aqui, vou botar esse aqui, botar diversos elementos. Então, se eu, para ativar a caixa de seleção, eu tenho que segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar. Se eu fizer esse movimento da esquerda para a direita, então eu vou abrir essa caixa de seleção vermelha, que vai selecionar todos os elementos que estiverem contidos dentro da minha caixa de seleção. Então, tudo que estiver dentro da caixa de seleção será selecionado. Que no caso foram apenas essas 3 barras. Entretanto, se eu fizer o mesmo movimento, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando da direita para a esquerda, já vai abrir essa caixa verde de seleção e vai selecionar todos os elementos, não apenas aqueles que estão contidos dentro da minha caixa de seleção, mas aqueles que que a linha verde passar ou apenas tocar. Que no caso também foram esses 3 elementos. Então tem essas duas diferenças do movimento da esquerda para a direita, tem essa caixa vermelha, e da direita para a esquerda, com essa caixa verde. Perfeito? Então vamos aqui selecionar e eu vou deletar. Para deletar, apenas seleciona e aperta a tecla Delete no seu teclado. Pronto. Agora voltando aqui para a nossa viga, né? Eu vou selecionar a minha barra e vou aplicar minha carga distribuída. Sendo assim, eu vou colocar aqui um nome, né? Vou criar um arquivo, colocar o nome e agora eu vou colocar o valor da minha carga, que no caso é 2 kN para baixo, então menos 2 kN. E aqui nessa extremidade, nós temos um momento aplicado. Esse momento ele tem valor de 6 kNm. Então, eu venho aqui em cargas nodais
e vou criar. Vou colocar aqui como momento o nome do meu arquivo e vou definir aqui o valor desse meu momento. Como ele está no sentido horário, vai ser menos 6 kN. Então, nós temos aqui a nossa carga distribuída e o momento já aplicado. Eu vou aumentar um pouco o texto para melhorar a visualização. Então, venho aqui. O texto ele está em tamanho pequeno. E eu vou colocar agora ele como tamanho maior, né? Largo. Perfeito. Depois de feito isso, a gente vai definir os parâmetros do material. Então, como eu já disse anteriormente, para verificar o diagrama, a gente tem que fazer isso, definir parâmetro do material e definir a nossa seção transversal do elemento. Como não foi definido nenhum parâmetro na questão, eu vou colocar um valor aqui aleatório, vou criar um arquivo e vou colocar o nome do arquivo como exemplo 3. O meu material, dessa vez, eu vou colocar ele como sendo um concreto, vou botar aqui feito e vou aplicar esses valores aqui, que são os valores já dados pelo programa. Vou aplicar. Eu posso fazer assim, aplicando já em toda a minha estrutura, aplicando aqui em all, ou então eu posso selecionar o elemento que eu quero e vir aqui e aplicar, tá bom? Agora eu tenho aqui a minha seção transversal, também não foi definida na questão, então não tenho variação da seção transversal. Dessa forma eu vou colocar aqui uma seção genérica, vou botar exemplo 3, vou escolher como sendo retangular, apertar em feito, e vou agora colocar as dimensões da minha seção. Eu vou colocar aqui não sei, deixa eu ver, botar 400 e vou colocar aqui que a base é 200. Depois eu venho aqui, perfeito. Tendo feito isso, agora eu posso ver meus diagramas. Antes de ver os diagramas, é necessário salvar o arquivo. Então ele vai pedir já automaticamente, vai aparecer uma mensagem para eu salvar o arquivo, né? Então eu venho aqui e aí ele vai pedir para eu salvar o arquivo. Eu venho em exemplo 4 que eu já tinha criado e vou salvar aqui em cima desse arquivo. Pronto, aqui eu tenho o meu diagrama de esforço cortante e aqui eu tenho o diagrama de esforço, o diagrama de momento fletor. Agora eu vou ativar as reações de apoio para a gente poder visualizar. Então eu venho aqui em Display e Reaction Values. Aqui, então, no diagrama de esforço cortante, eu vejo que o início do meu diagrama começa em 4 e vai diminuindo até zerar, sendo esse 4 correspondente à minha força de apoio aqui do engaste. E no momento fletor. O momento fletor, ele começa com esse valor aqui de 10 e termina com esse valor de 6. Eu vou agora ativar também o sinal do nosso momento fletor, para a gente poder ter visualização do sinal. Então, no caso, é menos 10 no ponto A e na extremidade final, no caso, é menos 6. Isso daqui correspondente com o valor do momento fletor aplicado aqui da reação de apoio no ponto A e também aquele momento fletor aplicado no final da extremidade que a gente viu na questão, que era menos 6. Certo, pessoal? Então, é isso. Espero que tenham gostado e até mais. Até a próxima questão.